Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma porção da palavra de Deus devido à data tão especial que nós estamos nessa noite. Livro de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Eu vou ler bastante versículos para vocês entenderem, amém? Eu sou mineiro, irmão. Às vezes eu falo com menos palavras assim, porque eu sou mineiro, né? Não é porque eu não estudei, não. Eu estudei um pouquinho, pelo menos um pouquinho de português eu sei, mas eu falo com menos palavras porque eu sou mineiro. Às vezes eu corto as palavras do meio assim, amém? Mas eu quero ler com vocês até capítulo 24, versículo 13 até o versículo 49, para você entender o que vai ser falado aqui nessa noite. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Em algumas traduções está assim: o próprio Jesus se apareceu para eles. Amém? Amém. Versículo número 16, assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo 17: e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe responderam, lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo. Você pode dar uma glória a Deus? E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Irmãos, você vê anjo, não assusta, anjo existe, ok? Glória a Deus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então era verdade, e é verdade. Versículo 25: e ele lhes disse: ó necios e tardos de coração. Em algumas versões, por que demoraste tanto para crer? Em algumas traduções está assim: e ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o
o abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31, que maravilha. Abriram-se os olhos, abriram-se-lhes então os olhos, o conheceram e ele desapareceu. Em algumas traduções está escrito: aí os olhos deles foram abertos. É a mesma coisa, abriu-se os olhos, então os olhos foram abertos, a mesma tradução. Versículo 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Versículo 36: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus, mais uma vez, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que glória, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Que coisa louca, irmão, que viam um espírito. E eles lhe disseram: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus sabia do que estava passando na mente deles. Vede as minhas mãos e os meus pés, aleluia, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho, aleluias. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui, ele perguntou, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Versículo 45, que maravilha. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em outras versões está: então Jesus abriu-lhes a mente, é o mesmo significado, e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia, aleluia, ressuscitasse dos mortos, e o seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, aleluias. Cadê os testemunhas aí das grandezas de Deus? Versículo 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento por esta palavra, Senhor, porque eu sei que o Senhor falará aos nossos corações aqui nesta noite. Senhor, eu preciso da tua ajuda, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor, Senhor, para falar aquilo que agrada ao Senhor. Meu Deus, me ajuda, meu Pai, abra minha mente, Senhor, como o Senhor abriu a mente dos discípulos, dos apóstolos. Abra a minha mente para compreender melhor a tua palavra. Abra a mente do teu povo para compreender
ter melhor revelação das tuas escrituras, Senhor. Nos ajuda nesta noite, Senhor, para que nós possamos te servir um pouco melhor, meu Deus, e te agradar, porque o Senhor é digno de honra, de louvor, de glória e de exaltação. E você que creu assim, dá glória a Deus e toma o seu assento, exaltando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero nesta noite falar aqui rapidamente no tema o seguinte: abrindo os olhos para as promessas de Deus. Abrindo os olhos para as promessas de Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que eu posso dizer para você e te garantir que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de luta, um momento de batalha, em princípio das dores, como está escrito na palavra de Deus. Mas uma verdade é, nós estamos vivenciando diariamente a melhor época da igreja na face da terra. Não tem outra comparável como essa que nós estamos vivendo, só futura se Cristo ainda não vir. Mas nós estamos vivendo um momento de triunfo. Sabe por quê? Agora estamos vivendo no período da graça. Nós estamos vivendo no sangue da nova aliança. Aleluia. Porque Deus prometeu por muitos e muitos anos que haveria um Messias, que haveria um que se levantaria no meio dos homens, mas não gerado do corpo, não gerado da carne e nem gerado do sangue, mas gerado do Espírito, que ele viria com uma função específica. Sabe qual a função que ele viria? Esmagar a cabeça do capeta, esmagar a cabeça do inferno, derrotar o diabo, derrotar os demônios, derrotar o pecado e levantar o seu povo de volta, restaurar a igreja, levantar centenas de milhares de pessoas para ganhar almas para o teu reino. E eu louvo ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nós já estamos vivenciando esta época. A promessa que foi feita em Gênesis, a promessa que foi feita durante a época dos profetas, ela se cumpriu no tempo, há 2000 anos atrás. Jesus Cristo se manifestou. Jesus Cristo foi gerado do Espírito através de uma mulher escolhida por Deus, purificada por Deus. Ele foi gerado, ele nasceu, ele cresceu, ele ficou mais de 3 anos e meio fazendo milagres e sinais na face da terra. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que ele tinha que ser crucificado. Ele tinha que ser crucificado, porque isso era o projeto de Deus. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Antes de todas as coisas existirem, já tinha um propósito, um projeto de Deus para Jesus Cristo um dia resgatar a humanidade. Nós estamos vivendo na melhor época da igreja. Nós estamos vivendo em um momento de triunfo, de muita glória, de muita manifestação do Espírito de Deus, que representa Cristo aqui na terra. Olha que maravilha. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cresceu, Jesus Cristo teve infância, Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo fez milagres, Jesus Cristo fez prodígios, maravilhas, e chegou o tempo dele ser crucificado. A Bíblia diz que ele foi crucificado, e foi crucificado na morte de cruz. Mas tem uma coisa: eles colocaram ele na tumba, eles colocaram ele em um buraco, em uma caverna, colocaram ele na sepultura. Mas ao terceiro dia, pela manhã, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a morte não pode deter o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito de Deus desceu sobre ele, arrancou aquela pedra, arrancou toda a morte que estava ali dentro. A morte morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e vive para todo sempre, e ele está no nosso meio nesta noite para abençoar a sua vida. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus, porque eu estou sentindo algo forte da parte de Deus. Quando o diabo pensou que estava tudo acabado, que já não tinha mais jeito para a humanidade,
Jesus entrou na frente e disse o seguinte: diabo, você está enganado. Você compreende as coisas dos homens, mas as coisas que estão ocultas no coração de Deus você não entende. O Filho do Homem tinha que ser morto. Na minha morte, você que já achou que tinha ganhado, mas na verdade você foi derrotado, porque eu vou agora descer no mais profundo do abismo e vou tomar da tua mão todo o poder que você tomou de homem por causa da desobediência do homem, porque o pecado entrou pelo homem por causa da sua desobediência, mas pelo homem e a sua obediência o pecado foi tirado. Ele desceu no profundo do abismo, esmagou a cabeça da serpente e tomou todo o poder que estava na mão dele, a chave da morte e a chave do inferno, e todo o poder está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta sua mão e dá glória. My God. O seu inimigo ainda, o nosso inimigo, ainda que ele pareça que não, ele já está vencido. Já está vencido. Jesus já venceu ele. Ele já está derrotado. A vitória já é nossa. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Vou falar mais uma vez para você dar um glória a Deus. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Os demônios foram envergonhados, e a Bíblia diz que eles foram envergonhados no mais ridículo de todas as vergonhas que alguém pode passar. Eles foram envergonhados, mas o nosso Jesus foi honrado, porque ele morreu, mas ele venceu a morte. Deixa eu dizer algo para você, para incendiar a sua fé dentro do seu coração. Aconteceram muitos milagres na Bíblia. Teve um milagre que Noé salvou toda a família dele dentro de uma arca, e uma humanidade inteira se perdeu. Teve um milagre da provisão que Deus proveu para Abraão quando ele ia sacrificar o seu filho. Teve um milagre do resgate de Israel da mão de Faraó. Temos milagres das 10 pragas do Egito. Teve um grande milagre na Bíblia, que o vento das narinas de Deus assoprou no Mar Vermelho, e ele rachou no meio e passou mais de 3 milhões de pessoas. Teve milagre nesta caminhada que eles não tinham nada para comer, e o maná desceu do céu para eles comer todo dia. Teve milagre na Bíblia que não havia água para eles beberem, e Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água. Teve milagre na Bíblia que a Bíblia mostra que Josué venceu mais de 30 reinos para entrar na terra prometida e tomar posse de tudo que Deus havia dado. Tem muitos milagres. Jesus curou muitos cegos. Jesus curou muitos mudos, surdos, paralíticos. Jesus ressuscitou muitos mortos. Os discípulos fizeram proezas, sinais, maravilhas. Foram batizados com o Espírito Santo. Fizeram milagres tão grandiosos que a Bíblia fala que chegou uma época que só a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro ia andando na rua e não tinha como chegar nele. Sabe o que acontecia? Se jogasse um paralítico na sombra dele, o paralítico levantava. Aleluia! Chegou uma época que tinha tanto milagre que Paulo estava pregando como eu, assim, cegando e limpando o suor dele. Se alguém pegasse e levasse, quando ele chegava em casa, se tivesse alguém endemoniado, só do demônio violência ele saía correndo. Se tivesse um paralítico, jogava nas pernas dele e o paralítico levantava. Se tivesse um morto
ressuscitava. Teve muitos milagres na Bíblia, teve grandiosos milagres na Bíblia. Já se operou muitos milagres depois do tempo de Jesus e dos apóstolos. No dia de hoje se opera muitos milagres no nome de Jesus, mas nenhum desses milagres, nenhum desses milagres se compara com a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Eterno, o Fiel, o Maravilhoso. Ele é o maior de todos os milagres de eternidade a eternidade. Levanta, fica de pé, dá um glória a Deus, um aleluia, porque o ressurreto já está aqui. A ressurreição do nosso Jesus não dá para comparar com o foguete que foi na lua. Ai, meu Deus do céu! Ai. A ressurreição do nosso Jesus Cristo não dá para comparar com o avião que a América tem, que nem radar pega ele. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não dá para comparar com as bombas atômicas. Ai. Deixa eu respirar porque está muito forte aqui. A glória de Deus, a presença poderosa de Deus está aqui. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não dá para comparar com a inteligência do Senhor Bill Gates. Não dá para comparar com a posição do Mr. Barack Obama. Não dá para comparar com os ricos da terra. Não dá para comparar com os sinais que está acontecendo, porque a ressurreição do nosso Senhor Jesus foi e será e continuará sendo o maior milagre do universo. Porque tudo que o homem não podia fazer foi feito na sua morte e na sua ressurreição. Escuta, inferno, vocês estão derrotados, porque o meu Jesus, o Jesus desta igreja, não está pregado na cruz como um boneco de cera que não fala, que não tem boca, que não tem olho, parece que tem, mas não tem. O nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus não é um boneco preto pendurado na parede. O nosso Jesus está aqui dentro. O nosso Jesus está dentro de nós. O nosso Jesus, ele opera milagre na terra. Estava bem que a tu me title. Jesus não é um boneco gordo do nariz chato, não. O nosso Jesus, ele é lindo, maravilhoso, eterno, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, sol da justiça, estrela da manhã e raiz de Jessé, o salvador do mundo. É por isso que Satanás não quer que a humanidade entenda o projeto do sacrifício da cruz do Calvário, porque quem entender nunca mais quer largar ele. Aleluia. Amém. Tem alguém que quer deixar ele? Tem alguém que quer ficar com ele? Amém. Espera, eu vou perguntar de novo. Tem alguém que quer deixar ele? Tem alguém que quer ficar com ele? Vou perguntar mais uma vez. Tem alguém que quer ficar com ele? Oh, maravilhoso! A
Aí está o segredo: não largue o seu Jesus, abrace com Ele, faça igual Jacó, não solte Ele, enquanto você não entrar na eternidade com Ele. Não larga Ele, porque Ele é algo mais precioso que um homem e uma mulher pode ter na terra. Toma o seu assento por um minuto, por favor. Só que aqui está algo engraçado. Sabe o que está aqui, igreja? Jesus falava para estes homens aqui que isso teria que acontecer. O Velho Testamento está repleto de passagens que apontam para a morte e a ressurreição de Cristo. O Velho Testamento, ou por que não dizer toda a Bíblia, sempre está referenciando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só que no momento da batalha, no momento da luta, no momento da circunstância, porque na morte de Jesus, pensa num tempo de luta espiritual e física, você pensa no tempo da morte de Jesus. Era guerra para todo lado que você imaginasse, estava acontecendo guerra. E isso aconteceu. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Mas a promessa estava de pé. Ao terceiro dia, Ele ressurgirá entre os mortos. Era o propósito de Deus. E Jesus já havia falado isso para os discípulos inúmeras vezes, mas os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando, e nem tampouco entendia o que estava escrito no Velho Testamento. Então por isso que Jesus, depois de ressuscitado, uma mulher foi e viu a Jesus e creu. E os apóstolos que andavam com Jesus não creram que Jesus havia ressuscitado. Sabe por quê? Eles imaginavam que Jesus, o rei, ia salvar, livrar Israel de outra forma. E aqui eu começo a falar algo para você. Não é porque Deus está vindo na contramão do seu pensamento que Deus não está com você. Não é porque você pediu para vir pela esquerda e Ele vem na sua direção e agora você não está vendo Deus. Não é porque você pediu para vir reto, agora Ele veio pela direita e você não está conseguindo ver Ele. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, o que Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, o que Ele prometeu está de pé. Eu não sei o que é que Ele prometeu para você, meu filho. Eu sei o que Ele tem prometido e continua prometendo para mim. Eu não sei o que Ele está fazendo, prometendo a sua vida, mas eu te garanto, pela palavra de Deus, o que Ele prometeu continua de pé. Aí lá vai, está indo caminhando os dois discípulos de Jesus. Posso até imaginar os dois aqui. Pensei que esse é que ia resgatar Israel. Até que essa mulher falou que Ele ressuscitou, mas eu não creio não. Como que uma pessoa que morreu agora vai resgatar Israel? Agora estamos nós aqui perdidos. De repente está caminhando assim e Jesus aparece no meio deles e começa a caminhar com eles e começa a falar com eles. O que é, rapazes, que vocês estão falando aí? O que está
está acontecendo mesmo? E eles querendo se justificar ainda. Você não sabe? Você é peregrino em Israel? Você não sabe o que aconteceu com o nosso Jesus? Não, mataram ele. Os religiosos mataram ele, crucificaram ele na cruz, e nós pensamos que ele ia salvar Israel, ia remir Israel e libertar Israel. Agora nosso Jesus está morto. Eu até escutei aí, né? Parece que foi lá no túmulo dele e ele não está lá, mas não sei não, esse negócio está dando tudo errado, eu não sei o que aconteceu não. De repente Jesus começa a falar com eles: oh rapazes, por que vocês demoraram tanto crer assim, rapazes? Por que vocês ainda não crerem depois de tanta coisa que eu mostrei para vocês, e vocês não conseguem crer que eu já ressurgi, que eu sou o ressurreto, que eu já venci a morte, já venci o pecado, já venci o diabo, já venci os demônios, e sou eu que estou falando com vocês? Será que vocês não entendem? Ai, deixa eu trazer isso aqui, porque o tempo voa, aleluia. Aqui pro nosso meio tem tanta gente que vem na igreja, o lugar que Jesus está passeando, o lugar que Jesus está andando. Jesus está andando aqui com nós estamos profetizando, vendo milagre, e tem gente que está assim: eu não estou conseguindo nada. Todo mundo fala que acontece milagre, que aconteceu isso, mas comigo não acontece nada. A minha vida está de mal a pior, aleluia. Hoje alguma coisa vai acontecer na sua vida, e o que vai acontecer na sua vida é o que aconteceu com aqueles homens que Jesus estava andando com eles. Os teus olhos vão abrir. Sabe por quê? Eu aprendo nesta palavra que um dos maiores inimigos da igreja na face da terra se chama incredulidade. Um dos maiores inimigos do homem é a incredulidade. Por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios que o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, não é de quem crê, dos incrédulos, para que eles não venham crer na glória de Deus que está representada em Cristo Jesus. O diabo não quer que você crê. Só que tem uma coisa: quando Jesus aparece de uma forma sobrenatural, o impossível vai acontecer. A Bíblia diz que eles abriram-se os olhos. Feche os teus olhos físicos, porque os espirituais vai abrir agora. Fecha os teus olhos físicos, porque agora, neste momento, Deus vai abrir a sua visão para você ver e entender o que é que Deus está fazendo na sua vida. O que é que Deus está fazendo na tua casa? O que é que Deus está fazendo no nosso meio? O que é que Deus está operando na terra? Você vai começar a ver agora, porque eu estou dando uma ordem no mundo espiritual. Satanás, demônio da cegueira, da incredulidade, eu te ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, solta esta visão agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno agora, solta. Eu decreto que a partir desta noite você vai começar a ver com os olhos de Cristo. Eu decreto que a partir desta noite você vai começar a ver com os olhos de Cristo. E se você ver com os olhos de Cristo, você vai ver Cristo. Quem vê Cristo reconhece quem Ele é. E quem reconhece quem Ele é, reconhece que
todas as promessas de Deus estão reveladas em Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus estão reveladas em Jesus Cristo. Por isso é impossível alguém que reconhece Ele e não alcançar as promessas dele. Está muito rápido para você, eu sei. Quem vê Jesus vê todas as promessas de Deus para a humanidade. Mas para ver Ele, tem que reconhecer quem Ele é. Ai, 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 ai. Jesus não é o ER, o 9/11, que você vem procurar Ele só no momento difícil da sua vida. Jesus não é um centro de emergência que só quando você está triste que você vem na casa dele, só quando está passando problema financeiro você vem na casa dele, só quando está passando problema numa vida sentimental ou no casamento você vem na casa dele. Vou lá que Jesus vai aliviar a minha barra, Jesus vai melhorar, vou sentir um pouquinho de paz, vou voltar para casa um pouquinho melhor. Não, Jesus é para ser reconhecido em tempo e fora de tempo. Jesus é para ser reconhecido na vitória e na batalha, na luta e no vale, na montanha e na profundidade. Jesus é para ser reconhecido aonde você passa. Jesus precisa ser reconhecido. Mas para reconhecer Jesus, você precisa ouvir o que Ele está falando. Amém. Você precisa ouvir o que Ele está falando. Jesus começou a falar da palavra, começou a trazer todo o Velho Testamento, começou a trazer todos os salmos, começou a trazer toda a lei, e começou a trazer todo o tempo dele, que eles falavam. Você não lembra aquele dia que eu falei para vocês que o Filho do Homem havia de padecer? É isso que está acontecendo agora. Então eles começaram a entender, por isso os olhos deles se abriram. Jesus abriu a visão deles, para eles reconhecer Jesus como Jesus. Jesus não é um fantasma, Jesus não é um bicho mau, Jesus te quer o bem, Jesus quer salvar a sua alma, Jesus quer restaurar a sua vida. Tem gente que tem medo de Deus, corre de Deus, tem medo da manifestação de Deus. Se o irmão fala língua estranha, ele fecha um olho e abre o outro para ver como é que está. Se o irmão dá um pulo, ele já olha e me de banda, será que é de Deus, será que não é? Jesus não é para assustar ninguém, Jesus é para mudar a vida da humanidade. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. E pelo ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então Jesus começou a falar com eles, e as cadeias do diabo que cegaram eles começou a cair por terra. Deus neste momento está quebrando cadeias espirituais na sua visão, meu filho. Você não consegue ver, você não entende. Por que o pastor Vichelmo grita tanto? Por que ele fala em língua estranha? Por que ele pula e mexe a perna? O dia que você experimentar o que eu já experimentei e estou experimentando, se você ficar parado, o meu Deus não é verdadeiro. Porque quando eu começo a falar dele, parece que a palavra dele começa a viajar pelos meus vasos sanguíneos, os meus ossos começam a tremer, a rangir um no outro. Ai, 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 é a presença da glória que vai entrando no seu corpo. Não tem como o homem ficar parado, não. Você sabe por quê? Muitas pessoas chegam na igreja que parece uma múmia atacada assim, não dá nem glória a Deus. Nem quando o pastor fala, ele não levanta a mão, porque ainda os olhos dele estão fechados. Ele ainda não reconheceu Ele como o Senhor e Salvador. Porque quando você reconhecer, sabe o que vai acontecer?
a promessa vai descer. E a promessa se chama Espírito de Deus, Holy Spirit, Espírito Santo, vai descer na sua vida. E quando você lê essa palavra, não vai ser como alguns aí que usam a palavra para o seu próprio benefício, mas você vai entender a palavra na revelação do Holy Spirit. A palavra é para nos ajudar, mas a palavra não é feita só para ir contra, de acordo com aquilo que nós pensamos. A palavra é para nos confrontar, a palavra é para nos moldar. Você é um vaso de barro que foi quebrado, está sendo moldado na mão do Senhor Jeová, o Cordeiro Santo. E quando a palavra te confronta, é um aperto e um arroxo mais que Ele está dando para o vaso ficar perfeito. E lá na frente Ele vai deitar azeite neste vaso. Este vaso vai transbordar e muitas vidas serão tocadas. Levanta, fica de pé, dá um glória a Deus, exalta o nome do Senhor, porque Jeová está aqui. Repita comigo, toda a igreja: Ele vive. Mais forte: Ele vive. Mais forte: Ele vive. E Ele vive para sempre. Agora repita mais forte: o diabo está vencido para toda a eternidade. E a igreja é mais do que vencedora. Não, fala mais alto: a igreja é mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por mim. Já estou terminando, já vou terminar. Orama sacando. Você pode levantar sua mão e adorar Ele por um minuto? Charamanda cabarrabababasa. Chamada basura me canto. Quero ver o Papa experimentar esta glória que eu estou aqui. Você não arranca aquele saião dele e começa a dar glória a Deus. Xarabatume canta. Quero ver o Paróquia Pamba. Se eu sentir a glória que eu estou sentindo aqui, você não arranca aquele paletó dele e começa a pular aqui. Se Jesus não me segurar, não, eu vou voar aqui em cima, porque eu estou sentindo um peso de glória aqui em cima. Eu estou sentindo, eu quero que você sente esta glória. Eu não estou ficando doido, igreja. Isso é poder de Deus. É isso que transforma o homem. É isso que cura o homem. E para isso, você precisa reconhecer Ele. Os seus olhos têm que abrir para ver quem é que Jesus é. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? Um resolvedor de problema ou o teu Salvador? Jesus é o teu Senhor? Ou Jesus é um abridor de porta? Quem é Jesus para você? Ai de comandar a baixada. Quem reconhece Ele como Senhor e Salvador, quero ver o diabo ficar na frente. Não consegue. Ele vai tentar, mas nunca vai conseguir. Porque quem está cheio dele, sabe o que acontece? Não só os olhos se abrem para reconhecer quem Ele é, mas também se abre o entendimento para compreender as Escrituras. Meu Jesus, se você entender o que está escrito aqui dentro, igreja, em nome de Jesus Cristo, se você entender o que está escrito nessa Bíblia sagrada aqui, quero ver a opressão te pegar. Eu quero ver o diabo entrar na tua casa e passar rasteiro em você e te envergonhar. Eu quero ver as portas se fechar, a não ser que Deus queira que elas fechem, porque se os demônios entrar na frente, vai ser igualzinho aqueles rolos compressor que está ali na I-10 ali, ó, vai passar em cima dele, vai virar borracha, porque na frente do cristão que conhece a revelação da palavra, o capeta não para, o inferno não para, os demônios não param, a
enfermidade não para, porque Jesus nos liberta pela palavra. Eu vou falar e vou terminar agora. Para você compreender a Escritura, meu filho, você não pode ser um religioso, não. Por isso que Nicodemo não entendia isso aqui, ó. Nicodemo, sabe quem que era? Nicodemo não era um pastor de céu, não, que cuidava de 70, 80 pessoas, não. A igreja dele não cabia de gente, a sinagoga lotada, 4, 5, 6 mil pessoas dentro da sinagoga dele. Aí um dia ele, doido querendo saber o que Jesus estava, como é que funcionava aquela história de Jesus, ele saiu escondido de noite, foi encontrar com Jesus. Chegou perto de Jesus, mestre, eu sei que Deus é contigo. Ué, Nicodemo, sabe? Por que, Nicodemo? Ah, não, porque ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Aí Jesus pegou, falou para Nicodemo, Nicodemo, eu falo daquilo que eu já sei, e você fala uma coisa que você não sabe, Nicodemo. Na verdade eu te digo, Nicodemo, não basta só ensinar na igreja, não basta só vir na igreja com a Bíblia, não basta só vir no culto de domingo, não basta só gostar da pregação do pastor do céu, não. Você tem que viver esta palavra para entrar no meu reino, para desfrutar do meu reino, Nicodemo. Tem que nascer da água e do meu espírito. Levanta a mão e dá glória, porque eu estou sentindo a presença dela aqui. Tem que nascer de novo. Eu queria entender o que o pastor Guilherme faz, mas você tem que nascer de novo, meu filho. Tem que submeter essa verdade aqui, ó, para você entender o que é que eu estou falando com você. Os seus olhos precisam abrir para compreender a revelação da Escritura sagrada. Uma das maiores lutas de um pastor e de uma igreja que quer realmente experimentar a plenitude do Espírito, sabe o que é? É combater esse espírito religioso que está dentro da igreja. O povo vem para a igreja para um socialismo. Vou falar com a ciclana, vou falar com a beltrana, hoje eu vou matar minha saudade, hoje eu vejo fulano, hoje eu vou lá para eu sentir uns arrepios, vou sentir uns friais na costa, vou ver o louvor, vou entrar com a minha biblinha e vou sair de novo. Não é isso. E evangelho é poder de Deus, evangelho é glória, evangelho é fogo, evangelho é unção, evangelho é prática da palavra. Por isso que Nicodemo não entendia. Quer dizer, você não está falando então, velho? Imagina ele, fica dirigindo a cabeça, que para bichãozinho velho já. Quer dizer então, eu vou ter que voltar lá para dentro da minha mãe de novo? É isso que você está querendo dizer? Era ele, Nicodemo. Você ensina na sinagoga, Nicodemo, e eu estou falando as coisas de baixo e você ainda não entende, Nicodemo. E se eu falar das coisas do céu, Nicodemos, você não vai entender. Aleluia! A tua mente precisa abrir para a verdadeira Escritura Sagrada, para você entender o poder da palavra. Tem alguém entendendo aqui? Glória a Deus. Você pode levantar sua mão e adorar Ele, que eu vou terminar. Por mim eu ficava pregando aqui mais uma hora, porque debaixo desta glória aqui, adore Ele por um minuto, porque eu sei que está acontecendo um rebuliço na sua vida. Está acontecendo um rebuliço na sua vida. É tempo de você largar esse espírito religioso para trás. Chegou o tempo de você parar de vir na igreja simplesmente por vir na igreja. Você tem que vir na igreja como amante
Chegou o tempo de você parar de vir na igreja somente o dia que vem pregador de fora. Você tem que vir na igreja por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Você tem que vir na igreja, não é só quando a coisa está ruim. Você tem que vir quando também está bom. Não é só quando está bom. Você tem que vir também quando está ruim. Você tem que vir em todos os tempos. Porque Ele é o seu Salvador. Você pode levantar sua mão e adorar Ele. Solta o hino para nós adorar o Senhor Jesus. Porque Deus nessa noite está libertando. Cleópatas estão sendo libertos. Nicodemos estão sendo libertos. Ah, pastor, eu já conheço uma parte da Bíblia. Whatever, se você conhece a parte da Bíblia, não. Eu sei que você precisa sair do espírito religioso. Pastor, eu já vou na igreja com o tempo. Doesn't matter se você vem na igreja com o tempo ou não. Eu sei que você precisa entender a revelação da glória de Deus. Ah, pastor, eu já participei de grandes eventos. Eu não quero nem saber se você participou de grandes eventos ou não. Estou falando para você que nessa noite você precisa entender o poder da glória de Deus. Adore Ele, adore Ele. Você que fala em mistério com Deus, fala em mistério com Deus aí. Abra sua boca. Quanto tempo você não fala em língua estranha? Será que essa palavra não tem o poder para ressuscitar essa brasa que estava apagada dentro de você, não? Quem mandou o que você quer ouvir mais? Quer que Deus materialize aqui em pessoa no seu meio? Quem mandou o capataraca, você não está entendendo que tem que apatuca, o senhor mandou capacapa, que ele está aqui, me não vou tocar para passeiro no nosso meio? Que tem que matuca, porque o capatara patuca papá. Porque me patuca, o capapá. Você não está entendendo que tica papoto com o capapá, que está batendo a porta do seu coração? Quem parou com o pense que é patora cotopá? Até quando você vai querer resistir ele? Camaduro como você quer matar da babá? Até quando você vai querer entender ele? Até quando você vai fechar o teu coração para ele entrar dentro de você? Que mini que patuca, todo mundo com a popossou. Babá daqui tá dentro, que toma da catada. Pipa chupa no capá. Romaçá. Levanta as suas mãos e adore ele. Levanta as suas mãos e adore ele, igreja. Enquanto você adora, vai passar um vento da glória aí dentro do seu interior e vai incendiar você. Chama babatuca moço. Se você ficar observando, você não recebe nada. O poder de Deus não é para quem observa. O poder de Deus não é para quem duvida. O poder de Deus é para quem recebe. É quem recebe. É para quem não está nem aí, quem está do seu lado. É para quem quer mais de Deus. Porque só Deus sabe o que você vai encarar durante essa semana. Você precisa se encher dele. Retire Bonduricata. Repe a face que muito pepetepa. Quem está entendendo já está recebendo. Quem já teve os olhos abertos já está reconhecendo ele. Quem está reconhecendo ele já está tendo a revelação das Escrituras. Para pipi monto chamado que está futuro me chope. Para prático como pistef. Repite fundura e pistef. Prático como pistef para tu. Multinacto, repipas, pondic macho ponto, repisto pop cada night copom, redex tabadicado do que me decapaz ao pão, roupa surmicando, checa tubinabia topia tecate ao pão. A glória dele te toca aí agora, Zé Luiz. A glória dele te toca aí agora. A glória dele te toca aí agora. A glória dele te toca aí, Micael. A glória dele te toca aí, missionária Karine. A glória dele te toca aí, irmã Olívia. A glória te toca aí. A glória te toca aí. A glória
de toca aí. É o poder de Deus e a glória de Deus. Ao vento do Espírito soprando. Ao vento do Espírito soprando. Deixa Deus trabalhar. Hoje Deus quer quebrar o espírito religioso. Ah, pastor, o culto tem que acabar. Ô pastor, o culto tem que acabar às 9h30. Ai, 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 esse demônio religioso vai pro pau nessa noite. Se Deus mandar os obreiros ministrar, vai lá e ministra. Deixa Deus usar vocês aí. Deus quer te pegar nessa noite, meu filho. Deus quer te pegar nessa noite. Deus quer te pegar nessa noite. Deus quer te pegar nessa noite. O espírito religioso nessa noite está sendo quebrado. Agora correndo. Vem todo mundo correndo para aqui agora, rapidinho. Vem, rapidinho, correndo. Porque eu quero liberar um som novo sobre a sua vida agora. Chega aqui pertinho, aqui, chega aqui. É uma noite diferente. Vem. Pode chegar aqui bem pertinho do pastor. Todo mundo aqui, rapidinho. Vem correndo. Deixa Deus tomar. Pode vir. Fica com medo não. Deus não vai machucar você não. Pode ficar tranquilo. Vem. Traz ela aqui. Porque tá caindo uma unção nova sobre a vida dela. Tem alguém que quer receber mais? Tem alguém? Eu quero quem quer receber. Tem alguém que quer receber mais? Tem alguém que quer? Tem alguém que quer ou não? Tem alguém que quer mais o poder de Deus? Tem alguém que quer mais? Chorababachura, vem aqui, meu Jesus. Levanta a sua mão, igreja. Não fica olhando para mim, não. Feche seus olhos. Foi chamada para ser falada. Você quer? Feche seus olhos. Eu ministro o poder mais. Tem alguém que quer mais? Tem alguém que quer? Você quer? Então feche seus olhos. Mais.
ministro, em nome de Jesus, eu posso